Daí, pessoal, mais uma resolução. A área do polígono da figura é 30. O lado x vale. Então, eu tenho uma figura poligonal com formato de trapézio, né? E eu preciso descobrir aquele lado x a partir das duas medidas das bases, ali 8 e 12. Esse exercício ele poderia ter sido construído a partir de uma referência prática, como se fosse, sei lá, uma praça, né? Ou um terreno que tivesse essas medidas e eu precisasse calcular aquele x. Imagina, podia ser um terreno com essas medidas. Aqui seria a divisa com um vizinho, aqui a divisa do outro vizinho, aqui seria o fundo e aqui seria a frente do terreno. E nessa frente do terreno, por exemplo, seria construído um muro e eu precisasse então o comprimento desse muro. Então, o exercício poderia ter sido construído com esse formato a partir de uma história. Eu preciso então do valor do x a partir da área desse polígono. Lembra que a área de trapézio, tipicamente, é calculada pela soma das bases divididos por 2, ou seja, é a média das bases, né? Base maior mais base menor, dividido por 2. A média das bases vezes a altura. Essa fórmula, comumente, ela é colocada nas apostilas, nos livros, assim. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. É a mesma coisa. Aqui está num formato mais conceitual, né? A média das bases vezes a altura. E agora eu começo a fazer a substituição. Eu sei que a área desse polígono é 30, então a área aqui 30, igual base maior, eu sei que é o 12, aqui é base maior, mais base menor, que é o 8. Lembra que as bases de um trapézio são sempre os lados paralelos, né? Esse lado de cima é paralelo ao de baixo, portanto são as bases desse trapézio. Então eu tenho a base maior mais a base menor, 8, vezes a altura, e aí a altura eu não tenho. Deixa eu colocar aqui para ti, ó, a altura. Tá aqui, a altura coincide inclusive com este lado. Então essa altura eu não tenho. Divide por 2. Eu vou, com esse procedimento, calcular essa altura. Esse 2 aqui na falsa passagem, vem multiplicando 2 vezes 30, já vou colocar aqui, ó, 60, igual 12 mais 8, 20. 20 vezes h. Esse 20 vem dividindo na falsa passagem. 60 por 20 é igual à altura h. E a altura é igual a 3. Ok. Cuidado, né, com a letra B. O que eu encontrei foi a altura 3. Então, eu encontrei essa medida aqui. E eu preciso do valor do x. Mas como eu encontrei que essa altura vale 3, eu vou construir essa altura, eu vou posicionar essa altura na figura, de maneira que eu obtenha aí um triângulo retângulo e possa aplicar Pitágoras. Olha só o que eu vou pensar aqui, ó. Eu vou colocar aqui a altura, que eu calculei agora que é 3. Vou posicionar aqui, deixa eu colocar numa outra cor. Tá aí a altura. Essa altura vale 3. E aí nesse triângulo aqui eu vou calcular o x. Ah, mas está faltando esse cateto aqui também, professor. Eu tenho ali a altura 3, que é um cateto. Eu quero a hipotenusa, mas esse cateto aqui eu não tenho. Mas aí lembra que toda a medida aqui é 12. E esse pedaço da base maior vale 8, que corresponde aqui à base menor lá em cima. Então, se toda a base maior é 12 e aqui eu tenho 8, está passando aqui, para fechar os 12, está passando 4. 4 mais 8, 12. Então, esse outro cateto aqui é 4. E aí, de cabeça, né, a hipotenusa é 5, é o triângulo 3, 4, 5. Então, já posso marcar a letra D. Se eu não conheço essa trinca pitagórica 3, 4, 5, não tem problema. Faço a aplicação do teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado
mais cateto ao quadrado. Dá para dizer que é o cateto 1 e o cateto 2. A hipotenusa, então, é o x ao quadrado, igual a 1 cateto 3 ao quadrado, outro cateto 4 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 9 mais 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. X ao quadrado é igual a 25. X é igual a raiz quadrada de 25. X igual a 5, alternativa D. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.